Você já reparou que o mundo parece resistir justamente quando você decide mudá-lo? Curioso, não é? É como se tudo à sua volta se rebelasse. Mas e se eu te dissesse que o mundo não está te enfrentando? É a sua própria mente que está? Quando você domina sua mente, não precisa mudar o mundo. Ele se dobra diante de você. Parece absurdo, eu sei. Mas a verdade é que cada realidade começa primeiro no pensamento. E toda derrota que existe antes de nascer na vida germinou na mente de alguém. Hoje eu quero te conduzir por 12 segredos que aprendi ao longo de uma vida, observando homens como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Homens que transformaram o impossível em inevitável. E todos eles começaram no mesmo ponto, no domínio da própria mente. O universo não reage às palavras que você diz, mas às vibrações que você mantém. Ele não entende o idioma dos pedidos, mas reconhece o som dos pensamentos dominantes. Tudo o que existe à sua volta é apenas o eco do que você cultiva em silêncio dentro de si. Quando a mente está confusa, o mundo se torna um espelho trincado. As oportunidades parecem distantes, as pessoas se mostram hostis e o caminho se torna incerto. Mas quando o pensamento encontra direção, é como se o próprio ar começasse a trabalhar a seu favor. Coisas que antes pareciam coincidências se revelam como respostas. Lembro-me de uma época em que eu acreditava que a vida era uma questão de sorte. Observava homens prósperos e concluía que o destino havia lhes reservado um lugar especial. Eu não percebia que o destino é apenas o resultado de um pensamento insistente. Tudo muda quando você compreende que sua mente é a força que desenha a sua própria realidade. Andrew Carnegie me ensinou isso de uma maneira que jamais esqueci. Ele me disse: o mundo não entrega riqueza ao homem por piedade, mas por merecimento mental. Naquele instante, entendi que o universo não recompensa o esforço desordenado, e sim o pensamento disciplinado. Quando você acredita ser pequeno, tudo ao redor confirma essa crença. As pessoas te tratam de acordo com o valor que você dá a si mesmo. As oportunidades parecem sempre ir para outros, e, inconscientemente, você se torna cúmplice do seu próprio fracasso. Mas o inverso também é verdadeiro. Quando um homem decide com toda a convicção da alma que alcançará algo e mantém essa imagem viva em sua mente todos os dias, o mundo parece se reorganizar para dar forma a essa visão. Eu vi isso acontecer diante dos meus olhos em inúmeras ocasiões. Certa vez, conheci um jovem inventor que lutava para colocar em prática uma ideia revolucionária. Ele trabalhava em uma oficina modesta, sem recursos, rindo da própria ousadia. Perguntei-lhe por que continuava, mesmo sem apoio. Ele respondeu: porque já vi o resultado aqui dentro, e apontou para a cabeça. Anos depois, aquele mesmo homem seria conhecido por transformar a vida de milhões. Ele era Thomas Edison. Ele não esperou que o mundo acreditasse. Ele acreditou primeiro. E é isso que o universo faz. Responde à certeza, não à dúvida. Você já se perguntou quantas vezes começou um projeto com entusiasmo, mas o abandonou no primeiro obstáculo? Quantas vezes sua mente se convenceu de que era impossível, antes mesmo de tentar? A verdade é que cada desistência começa como um pensamento aceito. Quando você alimenta a ideia de que não é para mim, está decretando o fim antes de começar. O universo não julga, ele apenas replica o padrão que você mantém. Quando compreendi isso, percebi que estava cercado não por inimigos, mas por reflexos. Cada situação difícil da minha vida era apenas uma extensão de pensamentos que eu havia tolerado. E foi aí que decidi mudar. Comecei a imaginar todos os dias a realidade que desejava, não aquela que via diante dos olhos. No início, parecia uma ilusão, mas aos poucos percebi algo estranho. Pessoas começaram a surgir,
Oportunidades se abriram, caminhos se alinharam. Não havia mágica, havia coerência entre o que eu pensava e o que eu fazia. Dominar a mente não é ignorar a realidade, é moldá-la antes que ela se imponha. Cada pensamento é uma semente e cada emoção é o solo que a faz crescer. Se você rega o medo, colhe escassez. Se cultiva a fé, colhe abundância. A escolha é silenciosa, mas o resultado é visível. Vi homens destruírem fortunas porque não controlavam a própria mente e vi outros criarem impérios com nada além de um propósito inabalável. A diferença entre eles estava no que sustentavam quando ninguém estava olhando. Eu também já fui prisioneiro da dúvida. Houve noites em que olhei para o teto e me perguntei se alguém realmente prestaria atenção às minhas palavras. A pobreza tentava convencer-me de que eu não era capaz, mas dentro de mim algo dizia: permaneça firme. Então, mantive o foco. A cada dia, reforçava mentalmente a imagem de um futuro onde meu trabalho inspiraria pessoas. Aquela imagem se tornou tão vívida que era mais real do que o que eu via diante dos olhos. E pouco a pouco, a vida começou a imitá-la. O mundo exterior é apenas um reflexo atrasado do mundo interior. Se você quer mudar o que vê, comece mudando o que pensa. Se deseja riqueza, cultive o pensamento de abundância. Se busca paz, alimente a harmonia. E quando a mente se torna uma só coisa com o objetivo, as circunstâncias não têm escolha senão se adaptar. A dúvida pode gritar, mas a convicção fala em silêncio, e o universo sempre ouve o silêncio. Por isso, ao acordar, não se pergunte o que o dia trará. Pergunte-se: o que decido sentir hoje? O que escolho atrair? Porque, no fim, a vida não responde aos que pedem, mas aos que determinam. Quando você domina sua mente, não precisa correr atrás do que deseja, você o atrai. Tudo o que antes parecia distante começa a se mover na sua direção, porque o universo reconhece o comando de uma mente em harmonia consigo mesma. A mente humana é uma oficina silenciosa e nela se constrói ou se destrói o destino de cada homem. Tudo o que você vê no mundo exterior começou primeiro como uma faísca invisível dentro de alguém. O automóvel, a lâmpada, o telefone, as cidades, as pontes, nada disso existia até que uma mente ousou esculpir a realidade a partir do pensamento. Cada ideia é um tijolo e cada emoção a argamassa que a sustenta. É nessa oficina que se decide se o homem será um criador ou um escravo das circunstâncias. Eu descobri isso quando percebi que minha própria mente, muitas vezes, era meu pior inimigo. Quando a enchia de dúvidas, tudo ao meu redor se tornava caótico. Mas quando eu a alimentava com clareza, fé e propósito, o mundo parecia cooperar. A mente é como um terreno fértil. Se você a deixa abandonada, ervas daninhas crescem sozinhas. Mas se planta com intenção, ela floresce em abundância. O problema é que a maioria das pessoas vive distraída, permitindo que pensamentos aleatórios tomem o controle. Pensamentos de medo, de escassez, de fracasso. E depois, quando colhem os frutos amargos dessas sementes, culpam o destino, a sorte ou os outros. Houve um tempo em que eu mesmo duvidei da força do pensamento. Certa noite, o frio atravessava as paredes da pequena casa onde eu morava. O bolso vazio e o estômago roncando me lembravam que os meus sonhos ainda não tinham forma. Eu poderia ter me rendido à autocomiseração, mas decidi transformar aquele desespero em combustível. Sentei-me diante de uma vela fraca, peguei um pedaço de papel e escrevi: "Minha mente é o meu maior capital." Aquelas palavras se tornaram meu escudo. Enquanto o mundo dormia, eu trabalhava em silêncio na oficina invisível da mente, moldando cada ideia como um ferreiro que prepara a lâmina que um dia o defenderá. A força mental não nasce do conforto, mas da disciplina.
E essa disciplina é forjada nos momentos em que o corpo quer parar e o espírito insiste em continuar. É nesses instantes que o homem decide se será senhor de sua mente ou escravo de suas emoções. O medo é um operário desastrado. Se você o deixar comandar sua oficina, ele destruirá o que poderia ser uma catedral. Mas a fé é um artesão preciso. Ela trabalha em silêncio, dia após dia, até que o invisível se torne inevitável. Pense por um instante, quantas vezes você começou algo com entusiasmo e, ao primeiro sinal de dificuldade, desistiu? Isso aconteceu porque a sua oficina mental estava desorganizada. Cada dúvida que você alimenta é um prego torto na estrutura do seu propósito. E cada pensamento de coragem é uma viga que reforça os alicerces do seu destino. A mente dominada é como um templo em ordem. A mente indisciplinada é como uma casa em ruínas. Aprendi essa verdade observando homens como Andrew Carnegie. Ele dizia que sua fortuna não começou nas fábricas, mas em suas convicções. Antes de possuir aço, ele possuía uma ideia clara e inabalável. Ele moldou sua realidade dentro da mente antes de vê-la nos trilhos e nos edifícios. Vi o mesmo em Henry Ford. Antes que seus carros atravessassem o país, ele já os via nítidos, rodando em sua imaginação. Quando lhe disseram que era impossível produzir um motor de 8 cilindros, ele respondeu calmamente: construam-no mesmo assim. E meses depois, o impossível estava diante deles. A oficina da mente é o espaço onde o impossível se curva diante da vontade. Mas para isso, é preciso aprender a silenciar o ruído do mundo e ouvir o som interno da criação. Quando você aprende a pensar com foco e emoção alinhados, o tempo parece trabalhar a seu favor. É como se o próprio universo se tornasse seu aprendiz. Cada pessoa, cada acontecimento, cada detalhe começa a se mover em harmonia com aquilo que você concebeu em silêncio. Lembro-me de quando comecei a escrever meus primeiros ensaios sobre o poder do pensamento. Eu não tinha apoio, nem prestígio, nem promessas. Tinha apenas um caderno e uma crença teimosa de que as palavras certas poderiam mudar vidas. No início ninguém acreditava. Alguns riam, outros me chamavam de sonhador. Mas eu continuava, noite após noite, lapidando ideias como um escultor que enxerga a forma antes que ela exista. E um dia, o que nasceu naquela oficina mental encontrou leitores em todo o mundo. Hoje, compreendo que o verdadeiro trabalho do homem não é o que ele faz com as mãos, mas o que ele faz com os pensamentos. As mãos apenas executam o que a mente já construiu. E cada emoção é uma ferramenta poderosa. O medo enferruja, o ódio destrói, a dúvida trinca o metal. Mas a fé, a gratidão e o amor polem o instrumento e o mantém afiado. Quando você entender que o maior tesouro que possui é o controle consciente de seus pensamentos, nunca mais se sentirá impotente. Mesmo que tirem tudo de você, o dinheiro, a casa, o emprego, o conforto, enquanto sua oficina estiver em ordem, você poderá reconstruir tudo, porque a mente treinada não depende das circunstâncias, ela as cria. Dominar sua mente é se tornar o arquiteto da própria vida, o engenheiro dos próprios sonhos e o guardião do seu destino. E quando esse domínio se torna hábito, o mundo deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um canteiro de construção, onde cada pensamento é um plano e cada ação um passo em direção ao que já foi criado dentro de você. A clareza é a raiz do poder. Nada de grande ou duradouro nasce de uma mente confusa. A maioria das pessoas não fracassa por falta de capacidade, mas porque vive em constante indecisão. Passam os dias mudando de direção, como um barco sem bússola, à mercê de ventos alheios. Elas dizem querer sucesso,
mas não sabem o que o sucesso significa para si mesmas. Querem riqueza, mas não definem quanto. Querem liberdade, mas não sabem o que fariam com ela. E assim, seguem vivendo por impulsos, esperando que a vida decida por elas o que deveriam decidir sozinhas. Eu aprendi, através da observação dos grandes homens que conheci, que toda conquista começa com uma imagem nítida, uma ideia tão clara que se torna quase palpável. Thomas Edison, por exemplo, não inventou a lâmpada apenas por curiosidade científica. Ele a viu primeiro dentro da mente. Enquanto todos ao redor lhe diziam que era impossível, Edison enxergava com absoluta nitidez o que ainda não existia. Era essa clareza que o mantinha de pé após cada fracasso. A cada tentativa mal-sucedida, ele não via erro. Via apenas uma direção que o afastava daquilo que já sabia que seria real. Essa é a diferença entre o homem comum e o homem de visão. O primeiro enxerga os obstáculos, o segundo vê apenas o destino. Quando você tem clareza, as dificuldades não desaparecem, mas perdem o poder de te paralisar. A clareza acende dentro de você uma força que atravessa o medo. E essa força vem de uma certeza silenciosa, a de que mesmo que tudo pareça incerto, o seu propósito não é. Lembro-me de um período em minha vida em que eu não tinha dinheiro, nem reconhecimento, nem amigos influentes. Eu tinha apenas uma convicção, a de que o conhecimento sobre a mente humana e o poder do pensamento poderiam libertar as pessoas. Essa clareza foi o que me sustentou quando todos os sinais externos me diziam para desistir. Eu acordava todas as manhãs e escrevia como se já fosse o autor que eu desejava ser. Cada página era uma declaração silenciosa de fé. Havia dias em que o frio cortava e o estômago vazio protestava, mas eu me recusava a permitir que o caos do momento nublasse a visão do que eu via com tanta nitidez dentro de mim. Clareza é uma força espiritual. Ela dá direção aos pensamentos e transforma desejos vagos em ordens para o subconsciente. Uma mente confusa é como um jardim sem cuidado. As ervas daninhas crescem rápido e sufocam o que há de mais fértil. Mas uma mente clara é como uma lente que concentra a luz do sol em um único ponto, capaz de acender fogo. E é exatamente isso que a clareza faz. Ela transforma a energia dispersa em poder concentrado. Muitos dizem que não tem sorte, quando na verdade não tem foco. Um homem pode trabalhar por décadas e nunca alcançar o que deseja, simplesmente porque não sabe o que está buscando. Ele muda de objetivo sempre que enfrenta resistência, e ao fazer isso, reinicia o próprio caminho. A clareza, por outro lado, cria raízes profundas. Quando você decide com convicção o que quer da vida e define o preço que está disposto a pagar por isso, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força e a ação se torna natural. Eu aprendi, observando os homens mais prósperos da minha geração, que nenhum deles tomou decisões em meio à confusão. Andrew Carnegie, por exemplo, era um homem de propósito definido. Ele sabia, desde jovem, que se tornaria o maior produtor de aço do mundo. E enquanto os outros tentavam diversificar seus negócios, ele concentrava toda a sua energia em um único objetivo. Essa clareza fez dele não apenas um homem rico, mas um homem de influência. Pense por um instante, quantas vezes você já mudou de caminho porque alguém te convenceu de que o seu sonho era grande demais? Quantas vezes duvidou de si mesmo só porque o resultado ainda não aparecia? Toda vez que você muda de direção por causa do medo, está dizendo à sua mente que o seu desejo não é real. E uma mente que recebe ordens contraditórias entra em colapso. O poder de criar desaparece. A clareza, portanto, é um compromisso, é escolher um destino e não voltar atrás. É decidir o que você quer, traçar o plano e seguir em frente, mesmo quando o progresso parece invisível.
Quando o objetivo é nítido, até o fracasso serve. Ele se torna parte da estratégia, não uma prova de incapacidade. Houve um tempo em que eu escrevia minhas metas em um pequeno caderno e lia-as em voz alta todas as manhãs. Eu descrevia com precisão o que queria conquistar, o tipo de trabalho, o impacto que desejava causar, a quantia de dinheiro que pretendia ganhar e até as pessoas que gostaria de encontrar. Isso não era superstição, era disciplina mental. Ao repetir e visualizar essas metas todos os dias, eu as gravava profundamente no subconsciente, até que se tornaram parte de mim. E com o tempo, o mundo começou a refletir o que já estava escrito dentro da minha mente. A clareza também exige coragem. É mais fácil se esconder atrás da dúvida do que assumir um propósito. Porque quem tem clareza tem também responsabilidade. Quando você define com exatidão o que quer, não há mais desculpas, só o caminho. E o caminho exige constância. Se você quiser mudar sua vida, comece mudando a confusão mental em direção definida. Pegue um papel e escreva, honestamente, o que você realmente quer. Não o que os outros esperam, não o que parece mais seguro, mas aquilo que faz o seu coração pulsar. Escreva em detalhes, como se descrevesse algo que já existe. E então, todos os dias, leia e imagine essa realidade até que ela se torne tão familiar que o medo desapareça. Quando a visão é clara, o impossível se torna apenas uma questão de tempo. A mente confusa vê obstáculos, a mente focada vê degraus. Por isso, antes de tentar mudar o mundo, organize o mapa dentro da sua própria cabeça. A clareza é o alicerce invisível de toda conquista. Sem ela, o homem caminha em círculos. Com ela, o homem cria um império, começando por dentro. A comparação é uma das mais sutis armadilhas que a mente cria. Ela parece inofensiva, até que começa a corroer o espírito por dentro. Quando você mede o próprio valor pela régua dos outros, abandona o poder de construir o seu próprio caminho. Nada paralisa tanto o progresso quanto o hábito de olhar constantemente para o lado, tentando entender se você está à frente ou atrás de alguém. A comparação rouba o foco, envenena a autoconfiança e transforma cada conquista pessoal em algo pequeno demais diante do brilho alheio. Durante muitos anos, eu mesmo caí nesse erro. Olhava para os homens de sucesso da minha época e me perguntava: o que eles têm que eu não tenho? Por que a vida parece sorrir para uns e fechar as portas para outros? Cada vez que me comparava, sentia meu ânimo diminuir. Era como se o simples ato de admirar alguém se transformasse em uma sentença contra mim mesmo. Eu não percebia que a semente do meu sucesso estava adormecida dentro de mim, e que quanto mais eu a ignorava, mais o solo secava. A comparação cria um tipo de ilusão, a de que a felicidade está onde o outro está. Mas ninguém vê o preço que o outro pagou para chegar até ali, nem as lutas travadas em silêncio. Vi homens admirados pelo público que por dentro viviam em desespero. Vi pessoas que o mundo chamava de fracassadas dormirem tranquilas porque estavam em paz com o que construíam. Foi então que compreendi: o valor de uma vida não está na grandeza que ela exibe, mas na autenticidade com que é vivida. Recordo-me de uma vez em que fui convidado a falar diante de um grupo de jovens empresários. Muitos deles pareciam inquietos, aflitos com o sucesso dos concorrentes. Suas perguntas eram sempre as mesmas: como posso chegar mais rápido? Como posso ter o que eles têm? Eu os ouvi em silêncio e depois disse: o maior erro que vocês podem cometer é tentar vencer alguém que nem está na mesma corrida. Cada homem tem o seu próprio trajeto, e o tempo gasto tentando superar os outros é o mesmo tempo que poderia ser investido em se aperfeiçoar. O auditório ficou em silêncio. Alguns não gostaram de ouvir isso, mas vi nos olhos de poucos a centelha de compreensão. A mesma que um dia despertou em mim,
Há um ponto em que a comparação deixa de ser observação e se torna prisão. Quando você vive tentando reproduzir os passos de outro homem, deixa de ouvir o som dos próprios passos. Nenhum caminho é igual ao outro. O de Edison foi pavimentado com milhares de tentativas. O de Carnegie, com oportunidades criadas pela audácia. O de Ford, com uma obstinação quase cega. Cada um seguiu a sua própria bússola. O que os unia não era o desejo de ser como alguém, mas a decisão de ser plenamente eles mesmos. O perigo da comparação é que ela destrói a identidade antes mesmo de o fracasso chegar. Ela cria uma sensação constante de insuficiência. O homem começa a acreditar que o que tem nunca é o bastante, que o que faz nunca é o suficiente e que o que é jamais será digno. E pouco a pouco, essa crença se transforma em realidade. Vi talentos brilhantes se apagarem porque gastaram suas forças tentando imitar o estilo, a voz e o caminho de outros. E vi homens comuns florescerem porque se recusaram a competir. Apenas criaram. Eu também já senti a dor de me achar pequeno diante da grandeza alheia. Havia noites em que eu duvidava se minhas palavras poderiam mudar algo. Via os autores consagrados sendo aplaudidos e pensava: quem sou eu para tentar ensinar o que eles já disseram tão bem? Até que percebi, ninguém poderia dizer o que eu tinha para dizer, da forma que eu poderia dizer. Foi nesse momento que deixei de buscar aprovação e comecei a buscar expressão. E foi aí que as pessoas começaram a ouvir. A mente perde força quando se preocupa com o brilho do outro. O homem que observa o caminho alheio tropeça no próprio. Mas quando o olhar se volta para dentro, cada passo volta a fazer sentido. E é então que o progresso acontece, silencioso, firme e constante. A comparação é o oposto da consciência. Ela nos afasta do que somos e nos empurra para uma ilusão de que precisamos ser algo mais. Quando você aprende a dominar sua mente, entende que o sucesso não é uma corrida, é um reflexo. Um reflexo do quanto você é fiel àquilo que acredita. Cada vez que tenta imitar outro, você abandona a centelha que o torna único. E o mundo não precisa de cópias, precisa de originais. A verdadeira grandeza começa quando o homem se liberta da necessidade de provar algo. Lembro-me de quando Andrew Carnegie me disse uma frase que nunca esqueci. O homem que tenta se parecer com todos acaba se tornando ninguém. Naquele instante compreendi que a mente comparativa é inimiga da criação. Não há progresso onde há inveja, porque a inveja paralisa e drena a energia vital da imaginação. O poder só nasce quando o homem volta a confiar em si. Então, se há um inimigo invisível que você precisa vencer, ele está dentro da sua cabeça. É aquela voz que sussurra: você está atrasado, os outros estão melhores, é tarde demais. Essa voz mente, porque a vida não mede tempo, mede direção. E cada pessoa floresce no seu próprio ritmo. O que importa não é quem está à frente, mas quem continua avançando. A comparação apaga a chama interior. A consciência a reacende. Quando você olha para dentro e percebe que não há outro caminho além do seu, a inveja se dissolve e dá lugar à admiração. E a admiração é uma forma pura de energia. Ela não destrói, constrói, inspira, eleva. É ela que transforma o medo em respeito e a dúvida em movimento. Por isso, nunca se esqueça. O único adversário digno de você é o seu próprio reflexo de ontem. Supere esse reflexo todos os dias, e o mundo inevitavelmente se curvará diante do que você se tornou. O medo é o maior dos ladrões. Ele não rouba apenas oportunidades, ele rouba o próprio homem de si mesmo. Rouba a coragem, a iniciativa, o brilho nos olhos. Rouba o presente e muitas vezes o futuro. O medo tem 1000 disfarces. Ele se veste de prudência, de dúvida, de modéstia. Mas no fundo, ele é apenas uma força que nos mantém acorrentados a uma vida menor do que poderíamos viver. Há quem tema perder o dinheiro,
Quem tema o fracasso, quem tema a rejeição, mas o mais destrutivo de todos é o medo de agir. É ele quem transforma ideias em lembranças do que poderia ter sido. Durante os anos em que entrevistei alguns dos homens mais bem-sucedidos do meu tempo, percebi que todos eles, sem exceção, tinham medo, mas também tinham aprendido a controlá-lo. Andrew Carnegie me disse uma vez que o medo é o imposto cobrado pela ignorância sobre si mesmo. Quando o homem não entende o próprio poder mental, acredita que as circunstâncias são mais fortes do que ele. E é nesse ponto que o medo se instala. A verdade é que nenhum inimigo é tão perigoso quanto a mente indisciplinada, porque é ela quem dá força às sombras que nos paralisam. Eu me recordo de uma época em que o medo quase me venceu. Eu havia decidido abandonar o conforto da segurança para perseguir uma ideia em que poucos acreditavam. A de que a mente humana poderia ser treinada para criar riqueza, felicidade e propósito. Não havia garantias nem promessas. Apenas uma voz interior me dizia, siga. Mas o medo sussurrava mais alto. E se falhar? E se ninguém ouvir? E se você perder tudo? Foram dias de angústia silenciosa. Mas eu aprendi que o medo é como uma cortina de fumaça. Parece denso, mas basta atravessá-lo para descobrir que não há nada do outro lado. Assim, dei o primeiro passo. E a fumaça desapareceu. O medo nunca vai embora completamente. Ele apenas muda de forma. Por isso, o segredo não é eliminá-lo, é aprender a usá-lo. Quando você o encara, o medo se transforma em energia. Ele passa a servir como sinal de que você está saindo da zona do comum. É como uma lâmpada acesa no cruzamento entre o que você é e o que pode se tornar. Os homens de maior êxito que conheci eram, em essência, aqueles que transformavam o medo em impulso. Eles sabiam que o medo é o guardião das grandes conquistas. Está sempre na porta de algo valioso. Thomas Edison, por exemplo, falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada. Muitos teriam desistido, e ele também sentiu medo. Mas para Edison, o medo não era uma barreira, era um teste. Ele costumava dizer que o fracasso é apenas a prova de que você está tentando algo novo. Essa visão o libertava. O medo que destrói é o medo mal interpretado, aquele que paralisa, que faz o homem fugir da própria vocação. Mas o medo que é reconhecido, compreendido e desafiado se torna a força que ergue impérios. Muitas pessoas me escrevem contando que o medo as impede de agir. Medo de começar um negócio, medo de falar em público, medo de se expor, medo de não ser bom o bastante. A esses, eu sempre respondo o mesmo. O medo só domina quando você não tem um propósito maior que ele. Se o seu sonho for pequeno, qualquer obstáculo parecerá grande. Mas se a visão for poderosa, o medo diminui até se tornar irrelevante. É impossível viver sem medo, mas é possível viver acima dele. Quando um homem se deixa guiar pelo medo, a vida se torna um campo de defesa. Ele vive tentando evitar perdas, em vez de criar ganhos. Trabalha para não fracassar, em vez de trabalhar para vencer. Isso é uma forma sutil de autodestruição. A mente, quando dominada pelo medo, começa a inventar desculpas para não agir. Ainda não é o momento certo. Eu não tenho recursos. Talvez no próximo ano. E o tempo passa. E um dia, o que resta é o arrependimento. O medo é o ladrão que rouba o tempo. E o tempo é a única riqueza que nunca volta. Certa vez, um homem me contou que passou 20 anos preso a um emprego que odiava, simplesmente porque tinha medo de tentar algo novo. Ele dizia, e se eu fracassar? E eu lhe respondi, você já fracassou, porque nunca tentou. Há um tipo de derrota silenciosa que é pior que o fracasso visível. É o peso de saber que se rendeu sem lutar. O medo cria um tipo de morte lenta, que não acontece no corpo, mas no espírito.
Aprendi com a vida que o único antídoto real contra o medo é a ação. O medo se alimenta do que não é feito. Ele cresce na mente ociosa, na espera, na hesitação. Mas quando você dá o primeiro passo, ele começa a enfraquecer. Não é coragem que elimina o medo, é o movimento. Cada ato é uma declaração à vida. Eu escolho avançar, mesmo sem garantias. E a vida, respeitando essa ousadia, abre caminhos onde antes só havia muros. Quando você domina sua mente, o medo deixa de ser inimigo e se torna professor. Ele mostra o ponto exato onde o crescimento começa. O medo de falar indica que há uma voz dentro de você que quer ser ouvida. O medo de fracassar revela que há um sonho pedindo para nascer. O medo de perder mostra que há algo que você ama, e amar é o que dá sentido à existência. Por isso, não tema o medo. Tema apenas viver sem propósito, porque o medo sempre recua diante de uma mente decidida. Aquele que se levanta e diz, eu vou tentar, custe o que custar, já venceu metade da batalha. O mundo não é generoso com os indecisos, mas recompensa com abundância os que enfrentam o medo e continuam caminhando. O medo não desaparece. Ele apenas respeita quem o enfrenta, e quando você o encara de frente, algo extraordinário acontece. A sua mente, antes refém, se torna soberana. O medo deixa de governar suas ações, e a coragem passa a ser seu novo estado natural. É aí que a vida muda, não porque o medo acabou, mas porque você finalmente compreendeu que ele nunca foi maior do que você. A fé não é um simples sentimento de esperança, nem uma prece murmurada nas horas de desespero. Fé é uma decisão, é o ato consciente de escolher acreditar, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A verdadeira fé começa quando termina a lógica. Ela é o poder invisível que sustenta cada homem que ousou sonhar grande demais para caber no mundo que o cercava. Eu aprendi que a fé é o primeiro movimento da ação, porque acreditar sem agir é o mesmo que plantar sementes e se recusar a regá-las. Ao longo dos anos, vi muitos homens rezarem por prosperidade enquanto abrigavam pensamentos de escassez. Clamavam por oportunidades, mas passavam os dias duvidando de si mesmos. Isso é como pedir por colheita e, ao mesmo tempo, arrancar as próprias sementes. O universo não responde às palavras ditas com a boca, mas à convicção sustentada pela mente. Quando você realmente acredita, não precisa de garantias, porque a fé se torna a própria garantia. Lembro-me de uma época em que minha vida parecia um labirinto de portas fechadas. Nenhum projeto prosperava. O dinheiro era escasso e as críticas eram constantes. Havia momentos em que a dúvida me cercava como uma tempestade. Mas, no meio daquela confusão, uma ideia simples me sustentava. Se eu conseguisse manter a mente firme, mesmo quando tudo desmoronasse, nada seria capaz de me derrotar. Foi nesse momento que compreendi que fé não é esperar que o caminho se abra, é começar a caminhar mesmo sem vê-lo. A fé exige disciplina. Ela não floresce em terreno instável. É por isso que tantos a perdem tão facilmente. O homem começa acreditando, mas ao primeiro sinal de dificuldade, recua. A fé verdadeira não é um sentimento passageiro, é uma escolha diária. É levantar-se todos os dias e reafirmar o propósito, mesmo que nada ao redor pareça mudar. Quando você decide acreditar de forma persistente, algo muda silenciosamente dentro de você. A mente, antes inquieta, começa a trabalhar em seu favor. As ideias certas surgem, as pessoas certas aparecem, as oportunidades começam a se alinhar. Não porque o destino se comoveu, mas porque sua vibração mental finalmente se tornou coerente com aquilo que deseja. A fé não pede garantias, ela cria as garantias. Ela não espera as condições perfeitas, ela as constrói. Cada vez que você age com fé,
O universo toma nota e responde em movimento. Andrew Carnegie me disse uma vez que o homem que acredita no próprio destino atrai os recursos necessários para realizá-lo. Eu vi essa verdade se manifestar inúmeras vezes. Vi homens começarem com nada além de uma ideia e terminarem cercados de prosperidade. Vi outros, cheios de recursos, perderem tudo porque duvidaram de si mesmos. A diferença entre eles não era sorte, era fé. Mas a fé também exige ação. Ela é uma chama que precisa ser alimentada pelo movimento. Aquele que acredita, mas não age, trai o próprio ideal. É como o agricultor que acredita na fertilidade da terra, mas nunca planta. A fé precisa ser colocada em prática, ainda que em pequenos gestos diários. Escrever um plano, dar o primeiro passo, fazer uma ligação, tomar uma decisão. Cada ação é um recado silencioso ao universo dizendo: eu acredito e por isso estou pronto. Se o que digo até aqui toca você de alguma forma, se sente que essa mensagem fala diretamente à sua vida, é o momento de agir. Inscreva-se, clique em gostei e continue aqui comigo, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais a sua compreensão sobre o poder da mente. A fé que transforma não é apenas aquela que ouve, mas a que decide colocar em prática o que aprende. A mente humana é como uma estação de rádio, transmitindo constantemente pensamentos em todas as direções. A fé é o sinal mais forte dessa transmissão. Ela atravessa o medo, o tempo e até as circunstâncias. Quando você emite um pensamento de fé, acompanhado de uma ação coerente, ele se torna magnético. É assim que o homem atrai pessoas, oportunidades e resultados que parecem coincidência, mas são, na verdade, o reflexo da sua determinação interior. Eu me lembro de um dia específico, ainda jovem, em que me sentei diante de uma folha em branco, sem saber por onde começar. Tudo em mim dizia que eu não estava pronto, que era tolice acreditar que minhas ideias poderiam transformar a vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, havia uma pequena voz que insistia: apenas escreva. E eu escrevi. Naquele instante, percebi que a fé não grita, ela sussurra. E quem aprende a ouvir esse sussurro jamais volta a ser o mesmo. Fé é o hábito de avançar, mesmo com o coração acelerado. É agir com confiança quando os outros esperam certezas. É falar de vitória quando o mundo ainda aponta o fracasso. E, principalmente, é recusar-se a aceitar o impossível como resposta. Toda realização começa como um ato de fé. Uma ideia lançada no vazio, sustentada por convicção e alimentada por ação. A fé não é cega. Ela enxerga o invisível. Ela não ignora os fatos, mas reconhece que os fatos mudam quando a mente muda. O homem de fé não precisa de aprovação, porque sabe que a verdadeira validação vem dos resultados. Ele não se apressa, porque entende que tudo tem seu tempo. E, sobretudo, ele não desiste, porque compreende que cada aparente obstáculo é apenas parte do plano. Quando a fé se torna um hábito, o impossível deixa de existir. E é nesse ponto que a mente humana toca o divino, quando decide acreditar não por esperança, mas por convicção. Porque acreditar, por si só, já é criar. E aquele que vive por essa verdade, cedo ou tarde, verá o mundo se curvar diante da força silenciosa de sua própria certeza. O controle emocional é uma das mais poderosas armas que o homem pode possuir, e ainda assim é a que menos se ensina. Desde cedo, somos instruídos a controlar o corpo, a linguagem, os horários, mas quase nunca a mente e as emoções. E é justamente aí que a maioria se perde. Quando você reage, é o mundo quem comanda. Quando você responde, é você quem governa o mundo. A diferença entre uma vida guiada por impulso e uma vida guiada por propósito está na distância de um simples segundo. O segundo em que você escolhe pensar antes de agir.
Lembro-me de ter presenciado certa vez um empresário perder tudo o que tinha por não conseguir dominar a própria raiva. Bastou uma decisão precipitada, tomada em meio à fúria, para que anos de esforço fossem apagados em um instante. Ele acreditava que o sucesso dependia apenas de talento e ousadia, mas esqueceu que o verdadeiro poder nasce da serenidade. O homem que não controla suas emoções pode conquistar o mundo por um tempo, mas acabará perdendo o que conquistou, porque não consegue dominar a si mesmo. Eu aprendi essa lição da maneira mais difícil. Durante meus primeiros anos de carreira, enfrentei críticas que pareciam injustas. Havia quem zombasse das minhas ideias, dizendo que eu era apenas mais um sonhador. Houve dias em que desejei responder à altura, provar a todos que estavam errados. E por um instante, a raiva parecia ter razão. Mas percebi que, sempre que reagia, eu me afastava da minha própria verdade. A raiva consome energia criativa e a impulsividade destrói o raciocínio. Então, aprendi a me calar. Aprendi a transformar a ofensa em combustível silencioso. O silêncio, quando guiado por domínio, é uma espada invisível. Enquanto o homem comum se apressa em reagir, o homem consciente observa, analisa e escolhe o momento certo de agir. E quando age, seu golpe é preciso. As pessoas confundem autocontrole com fraqueza, mas ele é o oposto disso. Reagir é fácil, qualquer um faz. Dominar-se exige coragem. Aquele que mantém a calma enquanto tudo ao redor desaba é o verdadeiro estrategista da vida. As emoções são forças neutras. O que as torna destrutivas ou construtivas é a direção que você lhes dá. A raiva pode te destruir, mas também pode se transformar em determinação. O medo pode te paralisar, mas também pode te impulsionar à prudência. A tristeza pode te afundar, mas também pode ensinar empatia. Dominar as emoções não é reprimi-las, é canalizá-las. É aprender a usar a energia que elas contêm de forma consciente. Eu me lembro de um encontro com Henry Ford, em que ele me disse algo que nunca esqueci. O homem que se irrita perde o domínio sobre si mesmo, e quem perde o domínio de si não pode comandar mais nada. E ele estava certo. Ford era conhecido por sua serenidade quase inabalável. Em meio a greves, críticas e fracassos, mantinha o olhar firme e a voz calma. Ele sabia que o pânico é contagioso, mas a calma também é. E um homem calmo, em tempos de caos, exerce uma influência que poucos compreendem. A mente humana é como um lago. Quando as emoções estão desordenadas, a superfície se agita e o reflexo da realidade se distorce. Mas quando há calma, a água se torna clara e o homem pode ver o que está no fundo. É por isso que decisões tomadas sob emoção quase sempre resultam em arrependimento. O autocontrole permite enxergar o que os outros não veem, as causas invisíveis por trás dos acontecimentos. E é essa visão que separa os impulsivos dos sábios. Certa vez recebi uma carta repleta de insultos, vinda de alguém que discordava de minhas ideias sobre o poder da mente. Por um instante, senti o orgulho querer responder. Mas me contive. Dobrei a carta e guardei. Meses depois, encontrei aquele mesmo homem, agora arruinado, pedindo conselhos. Se eu tivesse respondido com emoção, teria perdido a oportunidade de ajudá-lo e, mais ainda, de confirmar a força da minha própria serenidade. Aprendi, nesse dia, que a raiva cega o discernimento e que o silêncio estratégico é muitas vezes a mais alta forma de resposta. Quantas vezes você já disse algo em um momento de fúria e se arrependeu minutos depois? Quantas decisões tomou apenas para aliviar uma emoção momentânea e depois percebeu o preço? O homem que vive reagindo se torna prisioneiro das circunstâncias. O homem que aprende a esperar, observa, analisa e decide no tempo certo. Esse é livre.
Controlar as emoções não é negar o que sente, é escolher o que merece a sua energia. Há batalhas que não valem o preço da raiva, há discussões que não merecem a sua palavra. A mente sábia escolhe os campos onde lutar, e às vezes a maior vitória é simplesmente não entrar na guerra. Quando você domina a si mesmo, o mundo inteiro muda de posição. As pessoas que antes te provocavam perdem o poder. Os problemas que pareciam gigantes se tornam pequenos, e o que antes te abalava passa a ser apenas ruído distante. O autocontrole é a fronteira entre o homem comum e o homem extraordinário. É a diferença entre viver reagindo ao mundo e viver moldando o mundo. O poder não está em ter sempre razão, mas em permanecer sereno mesmo quando tudo parece desabar. É essa serenidade que separa o homem sábio do homem fraco, o líder do seguidor, o vencedor do dominado. E quando você aprende a dominar suas emoções, não há mais ninguém capaz de te controlar, porque o verdadeiro trono está dentro da sua mente. A persistência é o teste supremo da mente disciplinada. É o ponto onde os fracos desistem e os fortes nascem. Todos querem vencer, mas poucos estão dispostos a continuar quando o caminho se torna escuro, quando o esforço não é reconhecido, quando o progresso parece invisível. É nesse terreno árido que a persistência se manifesta como o verdadeiro diferencial entre o homem que sonha e o homem que realiza. Porque a persistência é mais do que resistência, é fé em movimento. É a certeza silenciosa de que, mesmo que hoje nada floresça, as raízes estão crescendo no invisível. Eu me lembro claramente da época em que comecei minhas pesquisas sobre o sucesso. Muitos riram de mim. Diziam que eu estava desperdiçando minha vida perseguindo uma ideia tola, tentando descobrir um segredo que simplesmente não existia. Houve dias em que o desânimo bateu forte. Eu não tinha dinheiro nem apoio, e as portas que bati pareciam trancadas. Mas havia dentro de mim algo que nenhum obstáculo conseguia apagar. A convicção de que, se eu continuasse caminhando, a estrada se revelaria. Essa convicção me manteve de pé quando tudo mais desabava. Foi Andrew Carnegie quem primeiro me ensinou o verdadeiro valor da persistência. Ele me contou que a maioria dos homens desiste a poucos passos da vitória. Muitos passam anos cavando em busca de ouro e, cansados, abandonam a escavação, para que outro venha e com apenas uma pá encontre o tesouro. A diferença não está na sorte, mas na resistência mental. Ele me disse, a persistência transforma o impossível em inevitável. E eu vi essa verdade se confirmar centenas de vezes. O homem persistente é aquele que aprendeu a olhar para além do presente. Enquanto os outros se fixam no resultado imediato, ele se foca no propósito. Ele entende que o progresso nem sempre é visível, que o universo leva tempo para alinhar as circunstâncias. A impaciência é o veneno dos sonhadores. É ela quem mata projetos promissores antes que amadureçam. A persistência, por outro lado, é o antídoto. Ela é o ato de continuar mesmo sem aplausos, de plantar sem ver brotar, de acreditar sem provas. Vi isso nos olhos de Thomas Edison. Quando todos diziam que ele havia fracassado 10.000 vezes, ele respondeu calmamente, eu apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Essa é a mentalidade da persistência. O fracasso não é um obstáculo, é uma ferramenta de lapidação. Cada erro, cada recusa, cada tropeço se torna uma instrução sobre o caminho certo. O homem comum vê derrota, o homem persistente vê refinamento. Mas há um detalhe que poucos percebem. A persistência não nasce do desejo, nasce da clareza. Só persiste quem sabe o que quer. Se o seu objetivo é vago, qualquer dificuldade parecerá razão suficiente para desistir. Por isso, antes de insistir em algo, defina-o com precisão. Quando a mente tem uma direção nítida, ela cria resistência natural às adversidades. A persistência é, em essência, uma forma de fé aplicada.
E fé aplicada é poder criador. Houve um tempo em que minha própria persistência foi testada até o limite. Eu havia trabalhado durante meses em um manuscrito que ninguém queria publicar. Os editores diziam que o público não se interessaria por ideias filosóficas sobre sucesso. Era desanimador. Mas em vez de aceitar o fracasso, decidi reescrever cada linha, ajustar cada palavra e tentar novamente. Fiz isso não uma, mas várias vezes. E um dia, quando menos esperava, o livro foi aceito. A mesma obra que antes ninguém queria ler, cruzou oceanos e transformou vidas. Essa experiência me ensinou que a persistência não apenas abre portas, ela constrói as portas quando não existem. A persistência também tem um inimigo perigoso, o desânimo disfarçado de prudência. Quantas vezes já ouvimos alguém dizer, talvez não seja o momento certo, é melhor esperar um pouco, a vida está difícil demais. Palavras que parecem sensatas, mas escondem o medo. O medo é o ladrão da persistência. Ele convence o homem a parar no meio do caminho, a retroceder justo quando o sucesso está a um passo. A mente disciplinada, porém, reconhece esse disfarce e o enfrenta com decisão. Persistir não significa teimosia cega. Significa aprender com cada tentativa, ajustar a rota e seguir em frente. É ter humildade para corrigir, mas coragem para não parar. A estrada para qualquer conquista verdadeira é pavimentada por quedas. Cada vez que você se levanta, o universo se curva um pouco mais diante da sua determinação. O fracasso, quando enfrentado com persistência, se transforma em degrau. Lembro-me de um jovem que me procurou, desesperado após perder tudo em um empreendimento. Ele dizia que estava acabado, que não suportava mais tentar. Eu olhei em seus olhos e disse, você não fracassou, apenas terminou uma fase de aprendizado. Agora começa a verdadeira jornada. Ele voltou ao trabalho com uma energia renovada. Anos depois, tornou-se um dos empresários mais respeitados de seu setor. E quando me reencontrou, confessou que aquela frase simples havia mudado sua vida. Essa é a força da persistência. Ela transforma derrotas em sementes. A vida sempre testará sua paciência antes de recompensar sua coragem. É como se o universo perguntasse, você realmente quer isso ou apenas gosta da ideia? E o único modo de provar que quer é continuar, mesmo cansado, mesmo sem garantias, mesmo sozinho. É assim que o caráter se forma, é assim que o destino é moldado. Por isso, nunca se deixe enganar pela lentidão dos resultados. O que parece demora é, na verdade, construção. Toda grande obra leva tempo. A pressa é inimiga do poder, mas a persistência o fortalece. Enquanto os outros param para descansar, continue. Enquanto os outros duvidam, insista. Enquanto o mundo te observa, avance em silêncio. Porque um dia, quando o fruto aparecer, todos chamarão de sorte aquilo que sempre foi persistência. A persistência é o último degrau antes do sucesso. Muitos desistem quando o solo começa a tremer, sem perceber que estão a um passo do topo. Não há mistério. A diferença entre quem realiza e quem abandona está em uma simples decisão: seguir mais um pouco. E esse pouco é tudo. Porque é nesse instante, quando o corpo quer parar e a mente diz mais um passo, que o impossível se curva diante da vontade humana. A realidade de um homem é sempre o reflexo daquilo em que ele concentra sua mente. Tudo o que você vive é uma projeção do que pensa de forma constante. As pessoas acreditam que o destino é uma força externa, mas ele é apenas o espelho das suas crenças internas. O que você atrai, o que repele, o que constrói e o que destrói, tudo responde ao foco que você mantém. A mente é como um ímã poderoso, e aquilo que você mais alimenta é o que acaba se tornando o centro da sua existência.
Eu aprendi, observando homens de todos os tipos, que não é o talento que separa o vitorioso do fracassado, mas o foco. O homem que se concentra nas limitações encontra cada vez mais delas. O que se concentra nas possibilidades descobre caminhos que ninguém mais viu. Quantas vezes você já acordou pensando nos problemas e terminou o dia rodeado de novos? Isso acontece porque o foco é uma lente, e o que você decide enxergar cresce diante dos olhos. Se você vive voltado para a escassez, ela se multiplica. Se volta a mente para a abundância, ela começa a te cercar. Lembro-me de uma conversa que tive com Henry Ford. Ele me disse, com sua serenidade característica: quer você acredite que pode ou que não pode, em ambos os casos, você está certo. Essa frase parecia simples demais para o poder que continha, mas quanto mais a observei, mais profunda ela se tornou. Ford acreditava de forma tão absoluta em suas ideias que não enxergava obstáculos, apenas degraus. Ele dizia que, enquanto a mente estivesse voltada para a solução, o caminho surgiria inevitavelmente. E ele surgia. A maioria das pessoas, no entanto, foca tanto no que teme que acaba alimentando o próprio infortúnio. Elas imaginam fracassos, ensaiam discussões, revivem ofensas e preparam o terreno mental para que o pior aconteça. Não percebem que, ao fazer isso, estão dando energia às mesmas forças que as derrubam. Quando a mente se ocupa do que falta, a vida responde com mais falta. Quando se ocupa do que é possível, o universo começa a cooperar. Houve um período em que eu também perdi o foco. Eu me via sobrecarregado por dívidas e responsabilidades, e a cada dia parecia mais difícil enxergar saída. Quanto mais eu pensava nos problemas, mais eles cresciam. Foi então que entendi uma verdade simples: o que você alimenta, vive. O que você ignora, morre. Decidi que não daria mais energia à escassez. A partir daquele momento, comecei a concentrar meus pensamentos naquilo que eu queria, não no que temia. E lentamente, a realidade começou a se reorganizar. Ideias surgiram, pessoas apareceram, portas se abriram. A vida, afinal, é apenas um espelho. Ela reflete o que você projeta. A mente é incapaz de servir a dois senhores. Você não pode focar no medo e esperar coragem. Não pode nutrir dúvida e esperar fé. Não pode se fixar na miséria e desejar prosperidade. O homem precisa decidir a quem servirá: à preocupação ou ao propósito. E essa decisão se renova todos os dias, em cada pensamento aparentemente inocente. É ali, nas pequenas repetições da mente, que o destino se constrói. Eu observei que as pessoas mais infelizes são aquelas que perdem tempo com o que não podem controlar. Elas gastam energia com o que os outros dizem, com o que os outros fazem, com o que o mundo julga. Enquanto isso, negligenciam o único território sobre o qual tem total domínio: o próprio pensamento. O homem que aprende a proteger o foco se torna praticamente invencível. Ele entende que os eventos externos são apenas sombras que mudam conforme a direção da sua luz interna. Certa vez, entrevistei um inventor que, após dezenas de fracassos, ainda mantinha um brilho inabalável nos olhos. Perguntei-lhe o que o mantinha de pé. Ele respondeu: enquanto eu mantiver meus pensamentos firmes no resultado que quero, o fracasso é apenas um intervalo. Aquela frase ficou gravada em mim. Era a definição exata de foco, porque o foco não é apenas pensar sobre algo, é pensar até que esse algo se torne inevitável. O foco tem um poder silencioso. Ele molda o comportamento, direciona as ações e determina o resultado. O homem que se distrai com tudo nunca constrói nada. O que aprende a fixar a mente em um propósito cria, inevitavelmente, a realidade que deseja.
Quando a atenção é constante, o mundo começa a responder com oportunidades que parecem surgir do nada. Mas não é sorte, é sintonia. Muitas pessoas dizem que querem mudar de vida, mas passam o dia repetindo velhos padrões mentais. Querem riqueza, mas falam de crise. Querem paz, mas cultivam preocupação. Querem amor, mas alimentam ressentimento. E esquecem que a mente não distingue o que você quer do que você teme, apenas amplifica o que você repete. Por isso, quem pensa constantemente em fracasso acaba encontrando mais dele. A vida é justa em sua precisão. Ela devolve ao homem o que ele semeia na mente. E o pensamento é uma semente viva. Cada repetição é uma rega. O foco é o sol que faz essa semente crescer. Se o seu foco é negativo, você colhe ervas daninhas. Se é positivo, colhe flores. Não há mistério. A lei é simples. O que ocupa o seu pensamento governa a sua realidade. Aprendi que a mudança começa no instante em que você decide vigiar os próprios pensamentos. É um exercício diário e às vezes difícil, porque o mundo tenta constantemente puxar a sua atenção para fora. Mas o homem que aprende a trazer o foco de volta para dentro se torna mestre do próprio destino. Ele não se deixa abalar pelas circunstâncias, porque entende que a mente cria primeiro e o mundo apenas segue. Então, observe onde sua mente repousa quando o dia termina. Em preocupações, em medos ou em possibilidades, porque o que domina sua mente hoje será o que dominará sua vida amanhã. Quando você muda o foco, o mundo não muda de imediato, mas começa a se mover. E com o tempo, tudo aquilo que antes parecia distante começa a gravitar em sua direção. O foco é o ímã da realidade, e o homem que aprende a usá-lo conscientemente nunca mais é escravo do acaso. Se você deseja conquistar resultados extraordinários, precisa compreender que a disciplina mental não é uma sugestão. Ela é o alicerce invisível sobre o qual todos os triunfos duradouros são construídos. A mente humana é extraordinariamente maleável, mas também extremamente vulnerável às distrações, às opiniões alheias e aos hábitos de procrastinação que se enraizam sorrateiramente em nossa rotina diária. A diferença entre aqueles que alcançam o sucesso e aqueles que permanecem estagnados não está apenas na inteligência, no talento ou na sorte, mas na capacidade de manter o foco absoluto no que realmente importa, dia após dia, sem ceder às tentações de desviar-se do caminho. Imagine que sua mente é como um jardim. Cada pensamento que você permite cultivar cresce e se fortalece, seja ele positivo ou negativo. Se você não remove as ervas daninhas, os medos, as dúvidas, as justificativas, elas rapidamente dominarão o espaço, sufocando as sementes de ação, coragem e criatividade que você tanto deseja ver florescer. Cada momento de indecisão, cada concessão à preguiça ou ao medo é como deixar que essas ervas cresçam mais rápido que as flores. Portanto, dominar a disciplina mental é aprender a escolher com precisão o que será nutrido e o que será eliminado, e fazer isso com constância, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há aplausos e especialmente quando as circunstâncias parecem empurrá-lo para o lado oposto. A disciplina mental se manifesta em hábitos simples, mas poderosos. Acordar cedo e determinar sua agenda com clareza, evitar distrações que roubam energia e tempo, manter pensamentos construtivos mesmo em meio a adversidades e, acima de tudo, agir com intenção e propósito, independentemente do entusiasmo momentâneo. Não é apenas sobre o que você faz, mas sobre a consistência com que faz, transformando pequenos atos repetidos em forças irresistíveis. Quando você consegue alinhar sua mente a um objetivo definido e proteger esse alinhamento com vigilância intransigente,
você cria uma força interna tão poderosa que o mundo exterior, com suas críticas, obstáculos e distrações, perde a capacidade de desviá-lo. E há um aspecto ainda mais sutil dessa disciplina, a capacidade de observar a si mesmo, de monitorar seus pensamentos e ações com honestidade absoluta. Sem essa consciência, você pode acreditar que está avançando, quando na verdade está apenas girando em círculos, ocupando tempo e energia em atividades que não produzem resultados reais. A autoobservação permite ajustar sua trajetória antes que pequenos desvios se tornem grandes fracassos. Ela é a ponte entre a intenção e a realização. Nenhum sucesso significativo foi alcançado sem essa vigilância diária da mente. Grandes líderes, inventores e empresários de destaque não eram mais inteligentes do que qualquer outra pessoa. Eles eram, acima de tudo, disciplinados mentalmente. Eles aprenderam a controlar sua mente, a alinhar pensamentos, palavras e ações com um objetivo específico e a persistir com constância inabalável até que a vitória se tornasse inevitável. E é exatamente isso que separa os homens e mulheres comuns daqueles que deixam uma marca indelével no mundo. A capacidade de dominar sua própria mente, de governá-la com firmeza e de não permitir que nada externo destrua o foco que os conduzirá à conquista. Cada momento que você dedica a fortalecer essa disciplina é um investimento que se multiplica exponencialmente. A mente disciplinada transforma fracassos em lições, adversidades em trampolins e obstáculos em oportunidades. Ela cria uma energia interna que não depende das circunstâncias externas, tornando-o resistente a críticas, a distrações e ao desânimo. Quando você entende que o domínio da mente é o verdadeiro poder por trás de toda realização, então cada pensamento que você cultiva, cada escolha que você faz, passa a ter peso e significado reais, moldando seu destino com precisão. O segredo, portanto, é simples, mas exigente. Observe seus pensamentos, controle suas emoções, direcione suas ações e mantenha-se fiel ao seu propósito, mesmo nos dias em que a motivação parece ausente. Cada dia, cada hora, cada minuto em que você pratica essa vigilância ativa, fortalece um músculo invisível, porém inquebrável, dentro de você. E quando esse músculo estiver plenamente desenvolvido, você perceberá que nada no mundo poderá impedir sua ascensão, porque o verdadeiro sucesso começa na mente e só se manifesta quando ela é mantida sob comando absoluto. A ação persistente é o elemento que transforma sonhos e ideias em conquistas tangíveis. Sem ação, o conhecimento mais profundo, a inspiração mais poderosa e o planejamento mais meticuloso permanecem inertes, como sementes enterradas em solo árido, incapazes de germinar. Muitas pessoas acreditam que basta desejar algo intensamente, escrever metas em um papel ou estudar os segredos do sucesso, e que a vida conspirará a seu favor. Mas a verdade inescapável é que nada acontece até que você mova seu corpo, sua mente e sua energia em direção ao objetivo com determinação contínua, mesmo quando surgem obstáculos que parecem intransponíveis. Persistência não é apenas continuar quando tudo está fácil. Ela se revela especialmente quando o mundo parece desmoronar à sua volta. Cada fracasso, cada rejeição, cada crítica injusta é uma oportunidade de fortalecer sua determinação. Os homens e mulheres que alcançaram feitos extraordinários foram aqueles que, apesar das dificuldades, continuaram a agir, ajustando suas estratégias sem jamais abandonar o esforço. A persistência não é um impulso momentâneo, é uma disciplina diária, um compromisso inabalável consigo mesmo e com a visão que você decidiu manifestar. A ação persistente exige que você elimine a procrastinação de sua vida. Cada momento que você adia, cada hesitação,
é energia desperdiçada que poderia ter sido investida na construção do seu futuro. Não se trata de agir de forma precipitada ou sem planejamento, mas de agir de maneira contínua e inteligente, avaliando resultados, aprendendo com erros e realinhando esforços. O sucesso não é resultado de um grande ato isolado, mas da soma de pequenas ações realizadas consistentemente, dia após dia, semana após semana, até que o progresso acumulado se torne visível e inevitável. É essencial também compreender que a persistência verdadeira exige paixão e clareza de propósito. Agir de forma persistente sem direção é como remar sem rumo. Você gasta energia, mas permanece no mesmo lugar. Cada ação deve estar alinhada a uma meta claramente definida e cada passo deve ser consciente, calculado e firme. Ao combinar clareza de objetivo com ação incansável, você cria um ímpeto que cresce exponencialmente, tornando cada obstáculo menor e cada dificuldade mais fácil de superar. Outra dimensão da ação persistente é a resiliência emocional. Persistir não significa apenas continuar fisicamente, mas manter a mente firme, as emoções equilibradas e a motivação viva mesmo quando o fracasso temporário tenta convencer você de que desistir é a única opção. Os grandes realizadores compreendem que a adversidade é inevitável, mas a forma como respondemos a ela é o que determina se um sonho será abandonado ou concretizado. Cada desafio superado fortalece a confiança interna, e essa confiança se torna um motor invisível que impulsiona cada novo esforço. A ação persistente exige também coragem para assumir riscos calculados. Continuar a agir frequentemente significa enfrentar incertezas, críticas e situações desconfortáveis. Mas cada risco bem planejado, cada passo fora da zona de conforto, aproxima você de resultados que jamais seriam alcançados permanecendo na inércia. Grandes inventores, empresários e líderes sempre estiveram dispostos a arriscar, porque sabiam que a persistência combinada à coragem é a única ponte entre a intenção e a realização. Por fim, é preciso reconhecer que a persistência gera momentum. Cada ação realizada fortalece a próxima, criando um ciclo virtuoso de progresso. Quando você persevera, mesmo em pequenos detalhes, constrói uma força invisível que continua a agir a seu favor, mesmo em momentos de cansaço ou dúvida. Essa energia acumulada transforma dificuldades em aprendizado, atrasos em ajustes estratégicos e obstáculos em degraus rumo à vitória. A persistência, portanto, não é apenas um ato de fazer, é uma força vital que, quando alimentada diariamente, transforma a visão de um futuro desejado em realidade concreta, palpável e inescapável. Agora, ao refletir sobre tudo isso, perceba que cada passo que você dá, cada esforço constante e cada decisão consciente está moldando seu destino de maneira real e irreversível. Se você conhece alguém que está lutando para transformar seus sonhos em realidade, alguém que poderia se beneficiar com essas ideias e estratégias, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Faça com que essas palavras cheguem até quem precisa ouvir exatamente isso hoje. Agradeço por dedicar seu tempo a este aprendizado e já o convido a me acompanhar no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar formas práticas de fortalecer sua mente, sua disciplina e sua ação rumo a conquistas ainda maiores. Espero você no próximo vídeo.